Se você estava contando que o filme da Fórmula 1 ia ser uma tragédia horrível, então eu tenho uma triste notícia pra te dar. Porque o filme é bom. E eu recomendo que você vai assistir no cinema, se possível. E eu poderia já acabar o vídeo aqui, subir as letrinhas, né? Ontem eu tive a oportunidade de assistir a pré-estreia do filme no Brasil, a primeira sessão a passar o filme aqui no Brasil. E hoje, nesse vídeo, eu vou trazer as minhas expressões sobre o filme e pode ficar tranquilo, não vai ter spoiler, beleza? Mas antes, eu preciso lembrar você de que esse vídeo é um oferecimento da Alura, a maior escola de tecnologia do país. Para você que está pensando em dar aquele up na carreira ou de repente até mudar de profissão, agora é a hora. É só você clicar no link aqui embaixo ou escanear esse QR Code que está na tela e você vai receber 15% de desconto na sua matrícula. Lembrando que com uma matrícula você já tem acesso a todos os cursos do site, além de certificado no final e não tem desculpa porque você vai poder estudar quando e onde você quiser. Beleza? E se você está na dúvida do que fazer, a Alura também tem as ferramentas certas para mostrar para você o que o mercado está mais buscando nesse momento e também os cursos que mais combinam com você. Então olha só, não perde mais tempo. O link está aqui embaixo, o QR Code está na tela, agora é a hora. 15% de desconto, beleza? Diferentemente de outros filmes de corrida, né, como o Rush ou o Ford vs Ferrari, que são dois excelentes filmes, se você não viu ainda, pelo amor de Deus, você tem que ver, que esses contam filmes baseados em histórias reais, né? Até o filme do Gran Turismo também é baseado numa história real. O filme da Fórmula 1 é um filme de ficção, então ele é baseado no campeonato de Fórmula 1, os pilotos, as equipes reais estão lá, mas obviamente que a história do filme é ficcional. Eu separei em tópicos aqui que eu vou abordar com vocês. O primeiro que eu queria falar, que eu acho que talvez é o ponto mais importante que vocês devem estar preocupados com o filme, é sobre a questão Hollywood. Ou seja, pô, Lud, o filme com certeza deve ser muito exagerado, deve ser umas coisas nada a ver, irreais, mentirosas e não sei o quê. E galera, é um filme, não é um documentário, tá ligado? Então, por exemplo, o Drive to Survive, ele tem uma responsabilidade muito maior do que o filme para retratar como a Fórmula 1 é. E ainda assim, o Drive to Survive, que é um documentário, ainda assim tem coisas que a gente que acompanha ferrenhamente a Fórmula 1 vê que eles dão uma manipuladinha aqui e ali pelo bem do entretenimento, pelo bem do drama, do suspense e tudo mais. O filme, ele tem ainda menos responsabilidade. É óbvio, eles não estão fazendo os carros de Fórmula 1 sair na pista atirando míssil, soltando laser. Inclusive, para quem não sabe ainda dessa informação, o diretor do filme, que é o Kosinski, é o mesmo diretor do Top Gun. Então, você que curtiu o filme do Top Gun, eu tenho certeza que você vai curtir esse filme, mesmo você sendo um fã mais ferrenho de Fórmula 1, mesmo tendo essas cenas de exagero, esses momentos que não são tão reais assim, você vai curtir simplesmente pelo fato de, como eu falei, ser um filme de ação e o Kosinski, ele consegue trazer uma imersão absurda pro filme, que é um dos pontos que eu vou falar daqui a pouco também. Então, assim, tem sim esses pontos Hollywood, mas na minha opinião, ele não estraga a experiência do filme. Beleza? E aí, aproveitando esse embalo, que a gente tá falando de tópicos que a galera que é mais fã ferrenha de Fórmula 1 pode se incomodar, eu vou falar aqui agora de alguns erros técnicos que aconteceram no filme, alguns bem escrachados, outros que dá pra deixar passar um pouco mais. Então, um exemplo claro aqui de um erro muito escrachado é, por exemplo, a ordem das corridas no calendário. Chega um momento em que eles estão correndo algumas corridas e, de repente, quando eles vão correr a próxima, é uma corrida que claramente no calendário já teria acontecido vários meses antes. Então, eles acabaram tomando essa liberdade de inverter algumas corridas totalmente na ordem do calendário. Isso é uma coisa que a gente que acompanha mais a Fórmula 1 vai perceber. Então, agora vamos para a corrida em tal lugar. Aí você fala, pera, essa corrida ela deveria ter acontecido 3 meses antes dessa última que acabou de acontecer, sabe? Isso é uma coisa que, na minha opinião, eles deveriam ter tratado um pouco melhor. Eu não senti a necessidade deles fazerem essa manipulação. Mas tem outros erros técnicos, por exemplo, que dá pra deixar passar. E eu diria até que a maioria, mesmo que acompanhe a Fórmula 1, talvez não perceba. Então, dando um outro exemplo aqui, também sem dar spoiler, o acidente do Sonny, quando eles vão mostrar o acidente que tirou a carreira dele prematuramente na Fórmula 1, quando ele era muito novo, como eu comentei aqui do plot do filme, eles falam que o acidente aconteceu em uma pista, e quando eles mostram as cenas do acidente, você vê que foi gravado em outra pista. Esse é o tipo de coisa que eu consigo deixar passar, porque
que é a questão da produção, de você, pô, não deu pra gravar lá, ou vamos tentar gravar em outro. Quem assistiu o filme do Gran Turismo, por exemplo, com certeza percebeu em que a última corrida se passa em Le Mans e muitas das cenas da última corrida você percebe que eles estão correndo na Hungria, que não tem nada a ver com Le Mans, tá ligado? Mas no caso do filme da Fórmula 1, não incomoda tanto quanto me incomodou a pista da Hungria fingindo que é alemã no Gran Turismo. Vocês vão perceber que são pistas diferentes, mas você tem que estar bem atento, tá ligado? Inclusive, dentro dessa questão Hollywood que eu acabei de comentar, não esperem também, obviamente, uma história super complexa, super absurda, que vai explodir a sua cabeça. Ele tem uma vibe realmente, como eu falei, é uma vibe Top Gun, é uma vibe filme de ação, anos 80, anos 90, com aquela historinha bem padrão, que você já conhece, aquele arco bem padrão que você já conhece. Então, do ponto de vista de história, de roteiro, não esperem algo muito absurdo. Claramente, a intenção do filme é mostrar cenas de ação incríveis e tentar captar principalmente o público que não faz ideia do que é Fórmula 1 e tentar fazer esse cara se converter e vir pro nosso lado. Mas as cenas de ação são absurdas, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas se o filme tem esses erros, esses probleminhas, ele também tem vários acertos. Então eu vou citar aqui, por exemplo, algumas coisas que acontecem na vida real, que são importantes também pro nosso mundo da Fórmula 1. Então a primeira delas é a mais óbvia. Os dois protagonistas, né? Tanto o Sonny Hayes quanto o Joshua Pierce, eles são companheiros de equipe e, obviamente, que durante o progresso do filme, né? Eles têm uma rivalidade, uma disputa, e isso é algo que a gente vê na Fórmula 1, disputas entre pilotos da própria equipe, que são muito ferrenhas. Nós tivemos grandes rivalidades na Fórmula 1 que foram dentro de pilotos da própria equipe. Então, isso é uma coisa que o filme retrata, né? Que é uma coisa que acontece, que a gente vê acontecer e que é extremamente normal. Então, um faz uma coisa e aí o outro acha que ele errou e o outro acha que não, que ele estava certo e foi o primeiro que errou, e tem aquelas brigas lá dentro, e isso envolve até pessoas da equipe, um mecânico, um engenheiro, e o dono da equipe, esse tipo de coisa a gente sabe que acontece na vida real, e o filme também retratou isso, na minha opinião, retratou de uma forma, por mais que dentro da história isso não seja super revolucionário, é um retrato de algo que acontece na Fórmula 1, né? Outras coisas que acontecem, né? As fofocas do paddock, até as más influências do paddock, que podem levar o piloto para o bom caminho ou para o mau caminho. Então esse tipo de coisa a gente sabe que rola muito também na Fórmula 1, o filme também retrata um pouco disso. O relacionamento com a mídia, então aquele jornalista mais PNC, para não falar palavrão aqui nesse vídeo, né, mais babaquinha, que dá uma instigada aqui e ali, e a forma como o piloto lida com isso, pode dar uma resposta mais ríspida, uma resposta mais legal, e isso a gente sabe que existe na Fórmula 1 também pra caramba, o filme também retrata isso, mas pra mim o principal acerto do filme, e como eu falei que eu ia comentar mais cedo aqui no vídeo, é a imersão. A questão das imagens, a fotografia do filme e o som é excelente, é muito bom. Então, quando eu fiz o meu vídeo no ano passado analisando o trailer, o teaser trailer, o vídeo tem um pouco mais de 1 minuto e você já vê ali muito Top Gun. Eu falei, gente, eu sei que o diretor é o mesmo e você tá vendo que ele tá trazendo o Top Gun pra Fórmula 1, só tá trocando o jato pelo carro da Fórmula 1. E o Top Gun, ele é muito bem avaliado, né? Justamente por isso também, pela imersão que ele traz pra você da experiência que os pilotos de caça estão tendo durante os treinos, durante os combates. E na Fórmula 1, no filme da Fórmula 1, é a mesma coisa, a imersão é absurda. A gente que assiste a corrida, às vezes gosta quando eles mostram aquelas câmeras internas do capacete do piloto, ou uma câmera em cima do carro com uma sensação de velocidade maior e tal. E isso tem muito no filme, muito. Eu tava até comentando com outras pessoas depois que eu saí da sessão. Eu torço pelo dia em que a tecnologia vai evoluir tanto ao ponto de que no ao vivo, na corrida real, a gente vai ter uma experiência, quem sabe um dia, parecida com a do filme. Que, obviamente, por questões, como eu falei, de tecnológicas, nós não temos como ainda, né? Se vocês pararem para pensar, até a câmerazinha que vai dentro do capacete do piloto ali é algo relativamente recente na qualidade que nós temos hoje dentro da Fórmula 1. Então eu espero que um dia evolua num nível assim que a gente consiga ter a experiência do filme, só que no ao vivo ali na corrida, porque é um negócio assombroso.
E foi o que eu falei, pra um filme de ação isso é muito importante, e pra gente que gosta de corrida, cara, o início do filme, isso aqui eu não é spoiler, porque tá no último trailer, tem a corrida de Daytona, né? Então o filme começa com uma corrida em Daytona, o Sonny Hayes tá correndo às 24 horas de Daytona. Absurdo, irmão. Tem umas cenas assim que eu não vou descrever muito pra você ter a experiência pela primeira vez. Tem umas cenas que são assim de perder o fôlego até pra gente que gosta de corrida, que joga no simulador. É absurdo. Os primeiros 5 minutos, 10 minutos do filme, você fica agarrado na cadeira, assim, é loucura, mano. Loucura. Trilha sonora também, absurda, as músicas. Não só as músicas licenciadas, mas a parte autoral. A trilha é do Hans Zimmer, que também foi quem fez a trilha do Rush. Quem assistiu o filme sabe. Quem assistiu outros filmes que o Hans Zimmer participou também sabe da qualidade que ele tem como compositor, fazendo trilha e tal. Então essa parte também é absurda. E aí, no meio disso tudo, eu já comentei aqui também sobre como o filme é feito pra quem não é fã de Fórmula 1. Isso é muito óbvio, a Fórmula 1 não tem que convencer a gente de assistir, porque a gente já assiste, eles têm que convencer outras pessoas pra assistir. É óbvio que o filme, como é preparado pra esse público que não acompanha a Fórmula 1, vocês vão perceber que ao longo de todo o filme eles jogam muita informação pra quem não conhece, para que a pessoa aprenda, entenda o que está acontecendo. Então, acontece uma bandeira amarela, um safety car ou alguma coisa na corrida, o narrador tá explicando pra gente que acompanha muito óbvio o que tá acontecendo, pra quem tá assistindo pela primeira vez uma corrida de Fórmula 1, ela tem que entender o porquê que aquilo é bom, ou porquê que aquilo é ruim, ou porquê que aquilo tá acontecendo, e aí o narrador vem explicando nos mínimos detalhes, assim, super mastigado, que é pra pessoa entender. E é óbvio, foi o que eu falei, essa é a principal missão do filme, é vender a Fórmula 1, é vender o esporte para as pessoas que não assistem, que não consomem e que podem começar a assistir, que podem começar a acompanhar. Então o filme faz isso muito bem. Então se você quiser levar a sua namorada, o seu namorado, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, que não entende bulhufas, pode levar. A Letícia, minha esposa, não entende nada, não acompanha nada, foi lá comigo, viu o filme e curtiu, conseguiu entender o filme, conseguiu entender o que estava acontecendo. Então, o filme cumpre muito bem esse papel de introduzir o esporte para aqueles que não acompanham, né? Era a missão principal do filme e, na minha opinião, eles cumprem esse papel. Então, assim, galera, para resumir a minha opinião como um todo, eu gostei do filme. Como eu falei, é um muito bom filme de ação. Curti. Você tem que ir assistir se desprendendo das amarras do tradicionalismo, as amarras sabe? Você tem que ir lembrando que é um filme, é Hollywood, ele tá lá pra vender o produto, não é pra você que é fã, é pra outras pessoas, mas você que é fã, assim como eu e tudo mais, você vai ter uma experiência legal, você vai assistir um baita filme de ação com cenas assim, como eu falei, de perder o fôlego, a imersão é muito boa e é legal você ver coisas ali que aconteceram na vida real sendo replicadas de alguma forma dentro do contexto do filme, dentro do universo do filme. Ah, você acha melhor que Ford vs Ferrari? Você acha melhor que Rush? Eu acho difícil comparar com esses dois, porque são duas histórias de cinema, mas que aconteceram na vida real. Enquanto que o filme da Fórmula 1, obviamente, é um filme ficcional. Então, na minha opinião, é mais interessante você ver algo que aconteceu na vida real, que é uma história absurda. Se você vê lá o piloto batendo o carro de Fórmula 1 no muro, pegando fogo e depois todo machucado, voltando a correr, você ia falar, nossa, isso é muito coisa de só Hollywood pra fazer isso. E isso aconteceu, a história do Lauda é uma história de cinema. Isso aconteceu. Então isso acaba trazendo um impacto maior. A história no Ford vs Ferrari é a mesma coisa. Então, é óbvio que eles vão vencer a corrida, porque isso é Hollywood. Não, não, não. Não era Hollywood, a Ford venceu a Ferrari. Então, assim, isso dá um impacto a mais, né? Diferente de quando um filme tá falando sobre ficção. De qualquer forma, eu acho que é um filme muito, muito, muito bom. E ele vai entrar no hall dos melhores filmes que já foram feitos sobre corrida. Na minha opinião. Eu não vou entrar aqui no debate se ele é o melhor. Na minha opinião, ele não é. Mas, quando a gente for falar, pô, fala uns filmes bons de corrida aí. Aí você vai falar, pô, Grand Prix, Rush, Ford vs Ferrari. Você vai ter que incluir o Fórmula 1 lá também. Mesmo sendo uma história ficcional e tendo cenas mentiradas e tudo mais. E é isso, família. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo. Deve ter ficado gigantesco. Mas se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal.
Quando você for ver o filme, volta aqui e deixa o seu comentário com o que você achou. Ou antes de ver, deixa aqui qual que é a sua expectativa, o que você acha que você pode gostar, o que você acha que não pode gostar, se de repente eu consigo te ajudar aqui a chegar melhor pra ver o filme, beleza? E se inscreve no canal se você não é inscrito ainda pra não perder os próximos vídeos. Demorou? Um abraço a todos, valeu e fui!